Roy era aquele tipo de cara que faz todo mundo parar para olhar. Jovem, absurdamente bonito e, como se não bastasse, milionário. Ele chega como aluno transferido na Universidade de Hong Kong e logo no primeiro dia, quase atropela Jay Lam, uma garota humilde e super simples que também estudava por lá. Tudo porque ela deixou cair uma moeda estranha no chão e correu para pegar, sem perceber que uma moto vinha na mesma direção. E para piorar, o cara nem pediu desculpa, muito pelo contrário, ainda fez cara feia, como se a culpa fosse dela. Imagina a primeira impressão que isso deixou. Jay Lam já pensou: pronto, encontrei o cara mais arrogante da cidade. Mas adivinha? Roy não era só popular. Ele era praticamente uma lenda ambulante no campus. Todas as meninas queriam conhecer o príncipe misterioso. Só que ninguém fazia ideia do segredo dele, porque na real, Roy não era um cara comum. Ele era um vampiro. Sim, um vampiro vivendo como estudante universitário. E o que aconteceu depois só deixou essa história ainda mais doida. Roy causava um verdadeiro alvoroço na universidade. As salas que antes viviam vazias agora estavam lotadas, porque todas as garotas queriam no mínimo espiar o novo aluno. Até a aula de história, que era conhecida por ser um tédio mortal, ficou cheia só por causa dele. Mas, em meio a todo esse furor, ele voltou a cruzar o caminho de Jay Lam. E adivinha? Continuou sendo o mesmo cara antipático, chegando ao ponto de jogar o trabalho dela no chão, como se ela fosse invisível. Enquanto isso, Angelina, a garota mais popular e metida da universidade, decidiu que precisava conquistar Roy. Na cabeça dela, era impossível ele resistir ao seu charme. Só que quando ela foi se apresentar, ele simplesmente ignorou, deixando a menina completamente sem graça na frente de todo mundo. Roy não estava nem aí pra fama, pra aparência ou pra galera da escola. Fazia anos que ele não sorria, não se importava com ninguém e tinha um motivo pra isso. Naquele mesmo dia, Jay Lam esbarrou nele de novo. Mas dessa vez foi por causa de um cupom que ficou preso no sapato de Roy. Ela foi correndo atrás dele para recuperar o cupom. Afinal, a vida de estudante pobre não é fácil, né? Mas Roy, achando que ela era mais uma das fãs malucas dele, ficou todo convencido. Só que ela deixou bem claro, não estava atrás dele, e sim do bendito cupom. Imagina a cara de bobo que ele fez? Foi então que a história dele começou a vir à tona. Roy, antes de ser vampiro, era apenas um garoto comum de uma pequena cidade, levando uma vida tranquila. Tudo mudou quando cruzou com TX, um vampiro cruel que não só matou a namorada dele, como quase o deixou morto também. Roy só sobreviveu porque outro vampiro apareceu a tempo de salvá-lo, e no processo, transformou-o em um dos seus. Esse vampiro virou seu amigo mais próximo, e juntos eles começaram a lutar contra TX, tentando impedir que o monstro fizesse mais vítimas. Mas derrotar TX não era nada fácil, e essa batalha já durava anos. Por isso, Roy precisava viver na sombra, trocando de identidade e de lugar, sempre se escondendo enquanto mantinha a aparência de uma vida normal. Foi assim que acabou se matriculando na universidade, fingindo ser apenas mais um estudante. Uma noite, Jay Lam estava fazendo entregas de comida, e por acaso, caiu na casa de Roy. O amigo vampiro dele, que adorava arrumar confusão, tinha organizado uma festa cheia de garotas, e Roy, nada interessado, já tinha se afastado da bagunça. Quando viu Jay Lam lá, achou que ela também fosse uma dessas garotas da festa, e sem pensar, tentou beijá-la. E o resultado? Ela deu um tapa daqueles que fez até a imortalidade dele tremer. Imagina a vergonha. Depois do tapa que levou, Roy ficou todo sem graça. O amigo dele, claro, caiu na risada e ainda começou a provocar, como quem diz. O todo-poderoso Roy levou um fora histórico. Para descontrair, os dois decidiram apostar uma corrida. Só que no meio da adrenalina, alguém jogou um tronco na pista, e quem acabou se dando mal foi justamente Jay Lam, que passava ali por acaso com mais uma entrega. Foi um susto daqueles. Se sentindo culpado, Roy não pensou duas vezes. Correu para ajudar e levou Jay Lam direto para o hospital. Enquanto o amigo cuidava das coisas dela, Roy foi quem pagou a conta e isso deixou Jay Lam encucada. Afinal, que tipo de cara arrogante faz isso de graça? Alguma coisa não batia. Mais tarde, já de volta à rotina, Roy percebeu que TX estava rondando por perto e começou a ficar preocupado com a segurança de Jay Lam. Até o amigo vampiro sacou na hora. Cara, você tá caidinho por essa garota. E sinceramente, parecia mesmo. Depois de se recuperar do acidente, Jay Lam voltou para a universidade e, para surpresa dela, apareceu com uma moto novinha. Ela pensou que fosse um presente de Roy e ficou furiosa, porque não queria dever nada a ninguém. Foi até ele para devolver a moto e, na confusão, Roy a empurrou sem querer direto na piscina. O problema? Jay Lam não sabia nadar. Então lá foi ele, todo heróico, mergulhar para salvá-la e ainda dar respiração boca a boca. Resultado? Outro tapa na cara, claro. Imagina a cena. Por causa dessa atrapalhada, o trabalho dela ficou encharcado.
e o jeito foi ir às aulas usando seu uniforme de judô, já que fazia parte do clube da escola. Mas o professor não achou nada legal, reclamou da roupa e ainda ameaçou que ela não se formaria se continuasse com esse desleixo. Nada fácil a vida da Jaylam, viu? Para piorar, o professor decidiu colocar os alunos em duplas para o próximo trabalho. Todas as meninas queriam fazer parceria com Roy, mas ele, do nada, escolheu Jaylam. Disse que ela precisava de ajuda para passar na matéria, e como ele era um aluno top, podia dar uma força. Jaylam até ficou meio desconfiada, mas topou. Assim, ela foi até a casa dele para estudar, e a convivência começou a mexer com os dois. Em alguns momentos, Roy até lembrava de sua antiga namorada, o que deixava ele ainda mais confuso. No dia seguinte, os boatos já estavam correndo soltos na faculdade. Todo mundo dizia que Jaylam tinha ido na casa do Roy e que até tinham se beijado. Ela tentou explicar que não foi nada disso, que aquilo tinha sido só primeiros socorros na piscina. Mas você acha que as meninas acreditaram? Claro que não. O clima começou a ficar insuportável, com bullying para todo lado. Por sorte, o amigo dela, Sam, entrou em cena para defendê-la. O cara sempre teve uma quedinha por Jaylam e isso só piorou o clima de ciúmes com Roy. Angelina, a rainha da popularidade, ficou furiosa ao ver Roy tomando as dores de Jaylam. Ela simplesmente não entendia o que aquele garoto lindo, rico e misterioso podia ver numa menina que, na visão dela, não tinha nem estilo. Mas Jaylam, por outro lado, não queria problema nenhum. Quando viu que Roy se meteu para defendê-la, ficou brava com ele, porque sabia que isso só ia piorar a situação. E adivinha? Piorou mesmo. Angelina, que além de tudo era presidente do conselho estudantil, resolveu usar seu poderzinho para atormentar Jaylam. Como vingança, ela se recusou a dar apoio ao clube de judô, do qual Jaylam fazia parte. Foi o suficiente para acender a faísca da revolta. Jaylam, cansada das provocações, montou uma barraca bem em frente à universidade e começou a protestar. Só que o tempo não ajudou, começou a chover. E claro, Jaylam pegou uma gripe daquelas. Quando Roy soube, não perdeu tempo. Foi correndo atrás dela, preocupado. Encontrou a garota toda encharcada e tremendo de febre. Sem pensar duas vezes, pegou ela no colo e levou para o hospital. E quando Jaylam acordou, ao invés de agradecer, ainda ficou irritada porque achou exagero ir para o hospital por causa de um simples resfriado. Ah, se ela soubesse a preocupação que ele estava sentindo. Enquanto isso, Roy resolveu dar um jeito no problema com Angelina. Procurou a garota e fez um acordo com ela para que voltasse a apoiar o clube de judô. Jaylam nem imaginava que a boa ação de Angelina tinha sido resultado de Roy mexendo seus pauzinhos por trás dos bastidores. Na cabeça dela, foi a sua barraca de protesto que deu certo. Mal sabia ela que tinha um vampiro ajudando nos bastidores. Contudo, aparentemente em paz, Jaylam foi com seus amigos para uma casa abandonada treinar judô. Só que ela nem fazia ideia do perigo que estava por vir. TX, o vampiro cruel, estava por perto. E quando TX está na área, bom, nada de bom pode acontecer. Roy sentiu a presença dele e correu para salvar Jaylam. Conseguiu impedir que ela fosse atacada. Mas quem apareceu não foi bem TX. Era uma garota estranha, chamada de Espírito de Raposa, que estava caçando justamente o amigo vampiro de Roy. No fim das contas, TX conseguiu escapar de novo porque vilão bom é vilão que dá trabalho, né? Depois de toda aquela confusão com TX e o tal Espírito de Raposa, Jaylam e Roy finalmente terminaram o trabalho em dupla. Quando ela viu que o professor deu a nota máxima, quase pulou de alegria. Como forma de agradecimento, prometeu preparar algo especial para ele. Só que, no dia marcado, ela acabou furando. Mandou um recado dizendo que deixaria para outro dia. Resultado? Roy ficou com aquela cara de "fui abandonado no rolê". Foi então que o amigo dele, todo debochado, pegou o celular e ligou para Jaylam, soltando uma dessas. Sabia que hoje é aniversário do Roy? Ele vai passar sozinho e tá tristão. Claro que ele inventou metade dessa história só para ver no que dava. E deu certo. Jaylam ficou com o coração apertado e decidiu fazer uma surpresa, mesmo já sendo tarde. Ela apareceu com algo especial preparado com as próprias mãos. E como se não bastasse, ainda levou Roy para conhecer seu lugar favorito, aquele cantinho que guarda como se fosse um tesouro. E olha, a noite parecia uma cena de dorama clássico. O clima entre os dois ficou leve, quase como um encontro. Quem visse de longe jurava que eles já estavam namorando. Alguns dias depois, a universidade organizou um baile super chique. Jaylam, coitada, nem sonhava em ir. Primeiro, porque não tinha um vestido decente. Segundo, porque não queria se meter em confusão. Só que o amigo de Roy, que já estava praticamente torcendo por eles, comprou um vestido maravilhoso e ainda mandou alguém maquiar a garota. Resultado? Quando Jaylam chegou na festa, parecia outra pessoa. Deixou todo mundo de queixo caído. E Angelina, claro, ficou espumando de raiva. Mas,
Como nada pode ser fácil, Jay-Lam levou um choque de realidade quando viu Roy dançando com Angelina. A menina nem imaginava que ele só estava ali por causa de um acordo com a presidente do conselho para salvar o clube de judô. Ela foi embora, com aquele misto de tristeza e confusão, sem entender por que aquilo a afetava tanto. E Roy mal terminou a dança e já saiu da festa, deixando Angelina no vácuo, furiosa. Ao chegar em casa, ele não segurou e brigou com um amigo, reclamando por ter arrastado Jay-Lam para o baile, porque sabia que ela poderia se magoar. A tensão entre eles só aumentava, porque por mais que tentasse, Roy não conseguia parar de se importar com aquela garota. No dia seguinte, Jay-Lam finalmente descobriu o motivo de Roy ter dançado com Angelina. Aquilo fazia parte do acordo para que o clube de judô dela não fosse fechado. Claro que ela ficou meio desconfortável, mas também não conseguiu esconder um certo alívio. Já Sam, o amigo que sempre esteve ao lado dela, não curtiu nada dessa aproximação. Ele ficou nitidamente com ciúmes, porque queria que Jay-Lam olhasse para ele e não para o bonitão misterioso. Mas Jay-Lam, sem perceber, estava cada vez mais envolvida com Roy. Começou a querer passar mais tempo com ele, tentando marcar programas nos dias especiais, só para que ele não ficasse sozinho. Só que Roy, mesmo sentindo algo por ela, insistia em manter distância. E como se quisesse se proteger, e proteger ela disse que estava apenas ajudando por pena, como se fosse uma boa ação para alguém pobre e indefeso. Imagina como ela ficou com essa. O coração foi direto pro chão. Nos dias seguintes, Jay-Lam ficou bem para baixo. Sam, vendo a amiga naquele estado, ficou revoltado. Tentou animá-la de todo jeito. Até levou ela para o seu lugar preferido, aquele cantinho especial que ele adorava, mas não adiantou. Cada canto que Jay-Lam olhava, ela só conseguia lembrar de Roy. Roy também não estava nada bem. Mesmo tentando se afastar, ele não parava de lembrar dos momentos com Jay-Lam. A garota tinha mexido com ele de um jeito que ninguém mais conseguia há anos. Foi então que o destino resolveu dar um empurrãozinho. Enquanto andava distraída, Jay-Lam deixou cair suas coisas na rua, inclusive a tal moeda estranha que guardava desde o começo. E foi justamente isso que atraiu a presença de TX, o vampiro cruel. Ele apareceu pronto para atacá-la, esperando que Roy fosse atrás. E claro, foi isso que aconteceu. Roy surgiu como um verdadeiro herói para salvar Jay-Lam, e dessa vez conseguiu derrotar TX. Mas teve um detalhe, ele lutou na frente dela, sem máscaras, e não teve como esconder sua verdadeira identidade. O resultado? Jay-Lam desmaiou de susto na hora. Quando Jay-Lam acordou, parecia que estava vivendo um pesadelo. Ela não conseguia acreditar no que tinha visto. E sinceramente, quem acreditaria de cara que o garoto mais bonito e misterioso da universidade era na real um vampiro? Antes que ela pudesse processar tudo, o amigo de Roy foi até ela e contou toda a verdade. Explicou que eles não eram monstros como nos filmes, mas sim vampiros que lutavam contra aqueles da própria espécie que queriam destruir os humanos. Era tipo uma guerra secreta para proteger o mundo. Mesmo assim, Jay-Lam ficou apavorada. Por mais que gostasse de Roy, pensar em namorar um vampiro era algo surreal para ela. Nos dias seguintes, fez de tudo para evitá-lo. Sempre que ele aparecia, ela dava um jeito de sair pela tangente, como se ele fosse uma sombra da qual precisava se livrar. Mas Roy não era do tipo que desistia fácil. Ele começou a aparecer em cada canto, tentando provar que não era um perigo para ela. E claro, confessou que, desde que conheceu Jay-Lam, algo nele tinha mudado. Fazia anos que ele não sentia nada por ninguém, até que aquela garota apareceu com seu jeito teimoso, irritante e ao mesmo tempo encantador. Ainda assim, Jay-Lam resistia. Ela gostava dele, mas não queria admitir. Afinal, como explicar para si mesma que estava se apaixonando por um vampiro imortal? Foi nesse meio tempo que Sam, o melhor amigo, entrou em cena com o coração na mão. Um dia, ele flagrou Roy na casa de Jay-Lam e foi tirar satisfação. Disse que tinha mais direito de estar com ela, porque sempre esteve ao lado dela. Mas Roy, com aquele jeito seguro, jogou a verdade. Jay-Lam tinha sentimentos por ele, e não por Sam. Sam, tentando se manter firme, acabou confessando seus próprios sentimentos. Só que Jay-Lam fingiu não entender, agradecendo apenas pelo apoio e amizade dele. Ah, o famoso friendzone. Mais tarde, a mãe de Jay-Lam desmaiou do nada. E adivinha quem chegou voando para ajudar? Sim, Roy. Ele cuidou de tudo, salvou a situação e conquistou de vez o coração da garota. Finalmente deixou a teimosia de lado. Abraçou Roy e, pronto, rolou o beijo que todo mundo estava esperando. Aquele momento em que até o universo suspira de alívio. Depois daquele beijo, Jay-Lam e Roy finalmente começaram um namoro de verdade. Eles estavam vivendo aquele momento doce de casal recém-formado, se conhecendo melhor e curtindo cada instante juntos. Só que, como em todo bom dorama, a paz nunca dura muito. Sam, ao descobrir sobre o relacionamento, ficou arrasado. Ele passou a ignorar Jay-Lam.
e isso partia o coração dela, já que nunca quis machucar o amigo. Então, com toda delicadeza, ela conversou com ele. Sam, mesmo com dor, decidiu aceitar a situação e disse que confiava em Roy, porque via que o cara realmente gostava dela. Foi quase uma cena de reconciliação épica. No dia seguinte, Roy decidiu que iria buscar Jaylan para ir juntos à universidade. E olha, ele não estava nem um pouco preocupado com o que os outros iam pensar. Mesmo quando ela pediu para que ele a deixasse algumas ruas antes, Roy fez questão de levá-la até a porta. Quando desceu da moto e segurou a mão dela na frente de todo mundo, o campus quase parou. Angelina, claro, quase explodiu de ciúmes ao ver os dois tão próximos. E foi aí que ela bolou seu plano mais sujo. Durante a aula, Angelina chamou o segurança da universidade, alegando que alguém tinha roubado seu relógio caríssimo. Coincidentemente, o tal relógio apareceu na bolsa de Jaylan. Pois é, Angelina plantou a peça para que todos acreditassem que ela era uma ladra. E mesmo sabendo que aquilo era uma armação, ninguém tinha provas para defendê-la. Foi um baque enorme para Jaylan, que nunca havia passado por uma humilhação tão grande. Só que nem todos estavam contra ela. Um aluno que era obcecado por Angelina tinha gravado um vídeo onde mostrava claramente que a presidente do conselho tinha colocado o relógio na bolsa de Jaylan. Só que esse cara queria usar o vídeo para chantagear Angelina e obrigá-la a ser sua amiga. Coisa bem doentia. Nessa confusão, ela acabou caindo e batendo a cabeça. Por sorte, os amigos dela e Roy chegaram a tempo para acabar com aquela situação absurda. Roy tomou o celular do cara e pegou o vídeo, mas Jaylan, com o coração enorme que tem, não quis processar ninguém. Ela só queria seguir a vida em paz. Mas Angelina não conseguia aceitar a derrota. Ela não entendia como uma garota tão comum tinha conseguido conquistar Roy. E mesmo engasgada com raiva, acabou contando a verdade para limpar o nome de Jaylan, só para não dar mais pano para manga. Com o nome limpo, Jaylan voltou a focar no clube de judô. Logo, todos começaram a se preparar para o torneio mais importante da temporada. E é claro que Roy estava sempre por perto, mesmo fingindo ser apenas um estudante comum, mas a farsa quase foi por água abaixo. Um dia, durante os treinos, um carro desgovernado quase atropelou uma das meninas do clube. Sem pensar, Roy correu e parou o carro com uma força absurda, do tipo que ninguém humano conseguiria. Sam, que estava por perto, viu tudo. E não foi só isso. Quando Roy se machucou levemente no processo, o sangue dele era azul. Imagina a cara de choque do Sam. Desconfiado, Sam começou a juntar as peças. Ele já achava Roy um cara estranho demais, e depois desse episódio, resolveu investigar por conta própria. Só que, por mais que tentasse, não conseguia provas concretas. Foi então que ele decidiu contar tudo para Jaylan, jurando de pé, junto que tinha visto algo sobrenatural naquele dia. Mas Jaylan tentou despistar, dizendo que talvez ele tivesse imaginado. Mesmo assim, Sam estava convencido do que viu e prometeu que ia descobrir a verdade. Jaylan, preocupada, correu para contar a Roy sobre as suspeitas do amigo. Roy tentou tranquilizá-la, garantindo que ele daria um jeito na situação, mas a tensão só crescia. Sam não ia descansar até entender o que aquele cara escondia. Pouco depois, as coisas ficaram ainda mais tensas. Durante uma saída com Jaylan, Sam tentou atropelar Roy, só para provar que ele não era normal, mas ele acabou desviando e quase caiu em um penhasco. Porém, Roy acabou segurando o carro com sua força. Nesse momento, Sam viu de perto de novo a cor do sangue dele e ficou apavorado. Ele queria que Jaylan visse a verdade, que Roy não era humano. Mas Jaylan, com aquele coração dividido, apenas disse que sabia que Roy tinha poderes e preferiu esconder que ele era um vampiro. Era como se ela quisesse protegê-lo, mesmo sem saber como lidar com tudo isso. Depois daquela cena intensa, Sam ficou profundamente magoado. Ele não conseguia entender por que Jaylan estava defendendo Roy, ainda mais depois de descobrir que ele não era exatamente humano. Sentia como se estivesse perdendo a amiga para algo que ele jamais poderia ser. Jaylan percebeu a mudança no amigo e tentou conversar, mas Sam estava fechado, como se quisesse guardar tudo para si. Ele não admitia em voz alta, mas no fundo sentia um mix de raiva e ciúme, não apenas por gostar dela, mas também por sentir que Roy escondia algo perigoso. Roy, percebendo que Sam poderia ser um problema, resolveu ter uma conversa direta com ele. Numa conversa tensa, ele deixou claro que, apesar de ser diferente, jamais faria mal a Jaylan. Sam ouviu tudo em silêncio, mas ficou com isso martelando na cabeça. E no dia do torneio fez algo inesperado. Apareceu na arquibancada para apoiar o time e Jaylan. A presença dele deu força para a equipe, que estava nervosa. Roy, claro, também deu seu jeito de ajudar o time, torcendo e dando dicas. No fim, o clube de judô conseguiu vencer a outra equipe em uma disputa emocionante. E no clima de comemoração, Sam se rendeu à verdade. Jaylan
estava feliz. Ele respirou fundo, engoliu o orgulho e decidiu apoiar a relação dela com Roy. Foi um momento bonito de reconciliação, como se a amizade dos dois tivesse ficado ainda mais forte. Para completar, até Angelina, que vivia jogando contra Jaylan, apareceu no meio da festa para comemorar a vitória. Foi surreal ver todo mundo junto, sem treta por alguns minutos, tipo a paz mundial por um dia. Depois da vitória no torneio e de tudo parecer finalmente calmo, Jaylan começou a pensar no futuro. Afinal, ela era humana. E Roy, bem, ele era um vampiro imortal. Enquanto ela iria envelhecer e viver todas as mudanças da vida, ele permaneceria jovem e eterno. Isso começou a pesar na cabeça dela, e a dúvida só crescia. Em uma dessas conversas profundas, Jaylan pediu que Roy a transformasse, para que pudessem estar juntos para sempre. Mas Roy, com aquela expressão séria e um misto de dor no olhar, recusou na hora. Ele sabia o que significava viver para sempre a solidão, a dor e o peso que vinha com isso, e não queria que Jaylan passasse por aquilo. Roy pediu para ela não pensar tanto no futuro e aproveitar o agora. Mas mal sabia ele que algo ainda pior estava a caminho. O eclipse lunar estava prestes a acontecer, e isso traria de volta uma ameaça antiga e mortal. Marcus. Esse vampiro terrível havia sido congelado pelo amigo de Roy há anos, mas tinha jurado vingança. E agora, o eclipse despertaria toda a sua fúria. Quando Marcus reapareceu, a situação virou de ponta cabeça. Ele era poderoso, implacável, e sabia que atacar as pessoas próximas de Roy seria a forma perfeita de destruí-lo. Por isso, Roy e seu amigo decidiram afastar todo mundo que amavam, tentando protegê-los. No meio desse caos, Roy tomou a decisão mais dolorosa de todas. Terminou com Jaylan. Disse que não queria que ela vivesse uma vida perigosa e errante, sempre na mira de vampiros. Ela, claro, ficou devastada. Mas o pior estava por vir. Enquanto Jaylan caminhava sozinha, ainda magoada com o término, Marcus apareceu. Com seu poder hipnótico, fez com que ela atacasse Roy, usando a garota como arma para enfraquecê-lo. Felizmente, o amigo de Roy chegou a tempo de impedir que algo pior acontecesse, mas Jaylan ficou presa na hipnose de Marcus. E isso deixou Roy com o coração despedaçado, porque a última coisa que ele queria era vê-la envolvida nesse tipo de guerra. Determinado a acabar com Marcus de uma vez por todas, Roy se uniu ao seu amigo para planejar a batalha final. Mas a situação era complicada. Jaylan, ainda sob o efeito da hipnose, estava vulnerável, e Marcus a usava como isca para manipular Roy. Sem outra escolha, eles decidiram enfrentar o vampiro maligno diretamente. Antes de partir, Roy deixou Jaylan aos cuidados de Sam, acreditando que o amigo poderia protegê-la. Só que Jaylan era teimosa como ninguém. Ela enganou Sam e conseguiu escapar, decidida a ajudar Roy, mesmo sem saber o quanto isso poderia custar. No campo de batalha, Marcus acreditou que Jaylan ainda estava sob seu controle, e foi exatamente isso que deu a vantagem ao casal. Num momento decisivo, Jaylan fingiu estar obedecendo ao vilão, e usou a própria arma dele, uma adaga afiada, para atacá-lo pelas costas. Foi um golpe mortal. Marcus, tomado de surpresa, não teve tempo de reagir. Mas a vitória teve um preço alto. Jaylan ficou gravemente ferida durante a luta. Roy, desesperado, percebeu que não havia outra maneira de salvá-la. Então, mesmo contra sua vontade inicial, ele a transformou em vampira. Foi uma decisão dolorosa, mas era a única forma de mantê-la viva. Quando Jaylan abriu os olhos já como uma vampira, percebeu que seu destino estava para sempre ligado ao de Roy. A partir dali, os dois finalmente puderam ficar juntos, sem medo de tempo ou de separação. Agora eram iguais, prontos para enfrentar qualquer inimigo ou obstáculo que surgisse pela frente. E assim termina essa história cheia de reviravoltas, amores impossíveis e batalhas épicas.